Bom dia, meus amores! Hoje vamos estudar contagem e divisão de sílabas. Esse conteúdo é de português, tá ok? Observe as palavras: pão, bolo, garoto, borboleta. A palavra pão a gente pronuncia de uma vez só, pão. Então, quando vou separar as sílabas, a palavra pão fica dessa forma, tudo junto. Então, isso quer dizer que a palavra pão só tem uma sílaba, certo? Agora, quando eu falo bolo, eu falo bolo. Eu falo duas vezes bolo. A palavra é dividida em duas partes, quer dizer, duas sílabas. Agora a palavra garoto, eu falo garoto. Garoto. Olha, 1, 2, 3. Eu falo a palavra garoto em 3 partes. Então, isso quer dizer que a palavra garoto tem 3 sílabas. Agora a palavra borboleta. Borboleta. Separando as sílabas, fica dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4. Então, a palavra borboleta tem 4 partes, né? Isso quer dizer 4 sílabas, ok? A sílaba é formada por um ou mais sons pronunciados de uma só vez. Foi aquilo que eu falei. Pão, eu falei de uma vez só, então só tem uma sílaba. Bolo, eu falei 2 vezes. Bolo, então tem 2 partes. Então, cada parte dessa é chamada de sílaba. A sílaba é formada por um ou mais sons dentro de uma vez só, né? Que a gente fala de uma vez só. As palavras podem ter diferentes números de sílabas e são classificadas de acordo com a quantidade de sílabas, ok? Então, cada palavra tem uma quantidade de sílabas diferentes, certo? As palavras que só possuem uma sílaba são classificadas como monossílabas. Exemplos: flor, nó, mão, chá, mel, rei, sol, boi, chão. Todas essas palavras aqui são palavras monossílabas, porque só tem uma sílaba, ok? Então, quando eu vou separar as sílabas, elas não separam, elas ficam juntinhas, tá? As palavras que possuem 2 sílabas são classificadas como dissílabas. Exemplos: mapa, torta, jardim, livro, folha, leite, caixa, grilo, amor. Viram que essas palavrinhas aqui são separadas em 2 sílabas, porque elas têm 2 partes de pronúncia. Quando você fala mapa, você fala ma e o pá. Então, são 2 sílabas diferentes, certo? As palavras que possuem 3 sílabas são classificadas como trissílabas. Exemplos: máquina, ó, máquina. Eu falei em 3 partes: máquina, salada, laranja, soldado, amigo, sorvete, montanha, camisa, orelha. Lógico que a gente não fala dessa forma, mas se você falar pausadamente, quer dizer, devagar, você vai perceber as sílabas que cada palavra tem, ok? Vamos para a próxima. As palavras que possuem 4 ou mais sílabas são classificadas como polissílabas. Exemplos:
sabonete. Ó, sabonete. Aqui, sabonete tem 4 sílabas. Agora, jabuticaba. Jabuticaba. Aqui, no caso, tem 5 sílabas. Lembrando que polissílabas, 4 ou mais sílabas. Nesse caso, tem 4, nesse caso, tem 5. Telefone. Ó, telefone. Tem 4. Agora, rinoceronte. Rinoceronte. Tem 5 sílabas, assim como o jabuticaba. Borboleta, ó, borboleta, tem 4. Agora, liquidificador. Liquidificador. Tem quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais de 4, né? 4 ou mais sílabas. Então, quando tem 4 ou mais sílabas, são chamadas de polissílabas. Então, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6, ok? Agora, estude o conteúdo, tá? Se você não entendeu, pode perguntar à tia, ok? Beijinhos!